Olá, pessoal. Vou começar com imagens mais impactantes hoje. O que que acontece? A gente começou a conversar, né, sobre as complicações da diarreia aguda. Eu já até falei um pouco com vocês sobre isso, mas hoje é essa aula para a gente conversar mesmo sobre os fatos que estão ligados aí ao processo da diarreia aguda, né? O que que pode acontecer? Então, a desidratação, ela pode ser bastante severa, como tá nessa foto. E a desidratação, ela é essa perda excessiva do líquido corporal. A gente já conversou isso, que a diarreia, ela vai causar uma grande perda, né, de líquidos, e não só de líquidos, mas de nutrientes importantes do nosso corpo. Então a gente precisa ficar atento com os quadros de desidratação. E no geral essa desidratação ela vai ser ocasionada por alterações, vai ocasionar, né? Vai ser ocasionada não, vai ser ocasionada por quadros intensos de diarreia, que é o nosso foco, mas também do vômito, né? Que a gente sabe que tem uma outra perda aí importante no vômito. Mas quando a gente tem esse tipo de quadro que vai levando à desidratação, a gente vai ter alterações em todo o corpo. Então, todos os órgãos vão sofrer. Todos eles, sem exceção. E aí, a gente começa, né, com alguns órgãos específicos. A gente até chegou falando na semana passada, como, por exemplo, os rins, que vai ser os primeiros a sofrer. Mas o processo de desidratação, ele vai atingir seriamente todos os órgãos. E aí a gente precisa ficar bastante atento a esse quadro para não deixar chegar a um quadro assim. Então, a gente precisa prevenir a desidratação com a ingesta de líquidos sempre que a gente verificar que pode estar acontecendo uma perda excessiva de líquido. A prevenção vai ser sempre ingestão de líquidos. Quando a desidratação ela vai acontecer quando não tiver essa ingestão suficiente ou ela não for realizada de forma nenhuma. E aí a gente vai sempre ver esse quadro de hidratação com alguns sinais específicos, como os olhos vão ficar bastante fundo, a criança que ainda tem a moleira, ela vai ficar afundada, ela fica ao contrário mesmo, tá? Ela fica pra dentro. Você vai ver a boca e a pele muito seca, a pele fica meio que sem coloração, fica um tom acinzentado. E a gente fala da prega da pele, né? Que a gente faz a prega e ela não desfaz, que é isso aqui, ó. Esse processo de você segurar a pelinha, não sei se tá, ó, eu seguro, quando eu solto, a minha desfaz instantaneamente, a de vocês também deve se fazer. Se eu faço e ela fica, gente, isso é o sinal de que a desidratação tá severa. E quando tá, né, nesse quadro de desidratação, principalmente nesses aqui que são as desidratações graves, é correr para ajuda médica, porque aí já vai precisar ser colocado em medicamentos intravenosos, já tá num quadro bem grave. E é claro que a gente não vai deixar chegar nesse ponto, né? A gente já conversou bastante sobre as complicações e a gente vai evitar ao máximo o quadro de desidratação. E aí hoje eu vou falar de alguns cuidados de acordo com a faixa etária, porque a gente falou, né, muito desse quadro de desidratação, mas a gente sabe que vocês vão estar cuidando de crianças ali que pode estar beirando 6 meses até a criança de 4 anos, 5 anos. 4, né? Que hoje em dia entra no pré com 5. Então, na creche é até 4 anos, se eu não me engano. Mas por volta disso daí. Então, tem a criança que vai conseguir falar: tia, tô com sede, tia, tô com sede, tia, tô com sede. E tem a criança que não vai conseguir falar ainda. Então a gente precisa ficar bastante esperto aos sinais de que essa criança pode estar num quadro de desidratação. A gente vive numa região muito quente, então é muito comum acontecer assim, perda de água por suor e tudo mais, mas isso somente não tende a levar a quadro de desidratação, tá bom? É mais situações bem intensas como a diarreia aguda. E outra coisa, eu falei do tia tô com sede, eu até lembrei aqui da situação. Que nem sempre o tia tô com sede é que a criança tá com sede mesmo, tá? Infelizmente é a realidade. Às vezes é uma forma de chamar atenção e a gente sabe disso.
Mas a gente vai ter que... Porque aquela tia, tô com sede, porque na hora que ele fala tia, tô com sede, você dá atenção pra ele, você entrega o copo. E aí ele já não tá nem bebendo água mais, tá só brincando com a água, sabe? Acontece, mas a gente tem que ter essa atenção. Então, quais são os sinais de desidratação? Os olhos com... os sinais, primeiro vou falar os sinais que vocês precisam reparar. E depois eu vou falar alguns sinais que talvez as crianças maiorzinhas, elas podem te dar. A sede excessiva já é da criança maiorzinha, que ela vai ficar falando, tia, tô com sede, tia, tô com sede. Ou a criança menorzinha que não fala, ela não vai dar esse sinal. Ela vai chorar e você vai perceber que quase não tá saindo lágrima nessa criança. Então, é uma redução da lágrima. Tontura, fraqueza, então assim, a criança maiorzinha, né, que vai dar esses sinais também, porque na criança novinha, como ela já fica deitada, fica difícil a gente perceber sinais de tontura e fraqueza. A fraqueza ainda dá pra perceber quando pega no colo, né? A criança fica toda mole, é uma fraqueza. A boca e a pele seca, os olhos vão estar encovados, né? Igual naquela imagem anterior, fundo, aquele olho bem fundo. Outros sinais, diminuição da quantidade de urina, então aí no caso dos bebês a gente vai reparar isso na fralda, né? Que diminuiu de forma intensa, vertigem, respiração mais acelerada e curtinha, aquela respiração de cansaço mesmo, né? Assim, mais ou menos. Não vai estar bufando igual... Não vai estar bufando, mas você vê que a respiração tá fora do padrão normal. E, no geral, as extremidades tendem a ficar bem mais frias e o pulso fraco. Lembrando da aula de primeiros socorros, pulso, né? Aqui na radial, antena do rádio, né? E aí você vai ver que essa região vai estar bem mais fria, né? A mãozinha. E para sentir o pulso vai ser difícil. É sinal de desidratação. Aqui eu trouxe uma imagem bem real da presença, por exemplo, de sangue dentro de uma fralda com fezes diarreica, tá vendo? E desculpa se alguém estiver comendo. Desculpa, mas eu quis trazer a imagem bem real de como que pode ser feita essa visualização. Aqui é uma fralda suja de diarreia com um pouquinho de sangue. E aí, essa presença de sangue nas fezes, né? Em algumas situações, a gente pode perceber. E aí, até mesmo muco também, que são algumas placas esbranquiçadas. Igual tá o sangue ali, vai ter algumas placas esbranquiçadas no meio desse cocô. E aí é um sinal específico de algumas bactérias, de alguns vírus, como nós já vimos antes, né? Que a gente viu que depende, né? Cada vírus, cada bactéria tem o seu específico, tem a sua ação, tem os seus sinais. E a presença de sangue já vai estar ligada ali a um aspecto mais específico. Desnutrição. A desnutrição é a ingestão ou absorção inadequada de nutrientes, e a desnutrição ela também pode acontecer com quadro de diarreia aguda. Normalmente, a desnutrição ela vem junto com a desidratação nesse quadro intenso, porque vai ser na situação que a criança vai ficar bem abatida, porque ela não vai estar perdendo somente água. Quando a gente tem quadro de diarreia, a gente perde também outras questões importantes. Cálcio, potássio, como eu já até conversei com vocês, que são minerais importantes. A gente perde vitamina, porque a gente não absorve vitamina. Então, eu vou estar perdendo muitos nutrientes e eu vou entrar no quadro de desidratação e desnutrição. Porque a ingestão ou a absorção daqueles nutrientes que são de extrema importância para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para que eu tenha força, para que eu tenha energia, não está acontecendo, porque não tem absorção, passa direto pelo meu corpo, eu coloco na boca, passa direto pelo meu corpo todo, então não faz o processo de absorção. E com isso eu acabo perdendo muitos nutrientes e entrando no quadro de desnutrição também. Aqui é outro bebezinho, ó, com sangue nas fezes. Ele estava muito bonitinho, falei, isso não tá muito real não, vou colocar uma foto real do negócio. Aí eu coloquei aquela fralda suja pra vocês verem. Desculpa, tá? Se ficou meio intenso. Eu vou pausar os vídeos, que eu sempre gosto de fazer vídeos mais curtinhos, vocês sabem, né? Então eu vou pausar pra gente entrar no próximo tópico pra falar um pouquinho mais da desnutrição. Ou eu falo o próximo, deixa eu ver.
Não, vou falar. A dos sinais da desnutrição, né? Então, como a gente entendeu, a desidratação, ela tem alguns sinais típicos e a desnutrição tem os sinais um pouco parecido. Na criança maior, isso vai ser um pouco diferenciado, mas na criança menor é bem parecido o quadro de desnutrição também. Então, na criança maior, você vai perceber esse cansaço excessivo, porque ela não tem nutrientes, ela não tem energia. Então, ela quer ficar só quietinha no canto dela sentada. Significa que toda criança tá quietinha no canto dela sentada, tá desnutrida? Não, né, gente? Mas vamos lá. Dificuldade de concentração, uma falta de apetite daquela criança que fica na creche o dia inteiro e não come. Pra comer é difícil, porque pode ser que ela já esteja vindo de um quadro de desnutrição. E aí ela tem essa falta de apetite intensa, é uma briga para comer. E aí, algumas vezes, precisa recorrer a auxílio e ajuda médica para reverter o quadro e não chegar num quadro complexo, né? Diminuição da temperatura corporal, então se é normal a gente está por volta dos 36, essa criança vai estar ali por volta dos 34, 35. Não muita, tá? Porque senão pode ser quadro de hipotermia também. Apatia ou irritabilidade, então aquela criança que é apática, fica ali sem expressão, sabe? Sem expressão, irritada, tudo que você fala, vem cá, Katia, não. Aquela criança bastante irritada, como eu falei pra vocês, gente. Isso é um conjunto de fatores que podem estar ligados à desnutrição. Não significa que a criança, sim, ela vai estar desnutrida. Mas o que atrapalha bastante nesse quadro? Porque quando eu penso na criança desnutrida, eu penso na criança... Peraí que eu vou voltar. Vou voltar aqui, vou pôr minha mão. Eu penso na criança assim. Tô vendo as costelas, a criança tá, né, desnutrida. Mas não. Aquilo ali é um quadro de desidratada. A desnutrida, ela fica demasiada. Ela começa a reter líquido, porque ela não tá tendo nutrientes. Então, se não estiver com quadro de diarreia junto, né? Porque se estiver com quadro de diarreia junto, aí vocês já viram, né? Não vai ter como controlar. Mas se for só o quadro de desnutrição, a tendência é que ela pareça gordinha. Mas você vai ver que a pele tá brilhando, que é aquele edema que a pessoa tá tão inchada que brilha. Então, ela vai ficar toda assim, inchadinha. E aí, é um inchaço, é uma retenção de líquido. Ela não tá gordinha. Então, isso é uma forma do meu corpo tentar suprir, né? Já que não tem comida, vou retendo o que tem aqui e não vou perder nada. Então, num quadro de desnutrição isolado, né, que não esteja ligado à desidratação, a tendência é que a criança fique inchada, diferente da desidratação. Não tenho o que eu reter. Já perdi tudo que eu tinha pra perder. Então, é importante esse ponto. Agora sim, eu vou pausar.